Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um Rascunhos Econômicos. Eu sou o Léo. No vídeo de hoje, nós vamos continuar tratando a economia como ciência e mostrando que a economia não é finanças, certo? Eu vou tratar do mercado imobiliário, mas do ponto de vista microeconômico. Vocês podem tirar algum proveito para investimento, para finanças, para planejamento de vida? Talvez. Mas o meu intuito aqui é apenas mostrar a teoria econômica. Veja, mercado, do ponto de vista econômico, do ponto de vista microeconômico, é onde ofertantes e demandantes se encontram. Tá? Que é o famigerado gráfico da oferta e da demanda, ou seja, a representação gráfica da oferta e da demanda mediada pelo preço. Tá? Em que você tem, quanto maior o preço dos imóveis, mais pessoas estão dispostas a vendê-los. Quanto menor o preço dos imóveis, menos pessoas estão dispostas a vendê-los. Isso é a curva da oferta. Quanto maior o preço, maior a quantidade. A curva da demanda é o oposto. Quanto maior o preço, menos pessoas estão dispostas a comprar imóveis. Quanto menor o preço, mais pessoas estão dispostas a comprar imóveis. Isso aqui é a curva da demanda. Tá? Este é o mercado imobiliário, basicamente. Qual é a diferença do mercado imobiliário para outros mercados? O mercado imobiliário tem alguma peculiaridade? O que são bolhas imobiliárias? O que é especulação imobiliária? Por que existe desconto quando você compra um imóvel na planta? O que são todas essas coisas que impactam tanto o mercado imobiliário e impactam tanto a sua possibilidade de conseguir algum lucro ou de conseguir ter acesso a esse bem real chamado imóvel, que é a moradia, no fim, ou que você pode também comprar para alugar, para montar a sua empresa, o que quer que seja. Bem, curtam, inscrevam-se, considerem se tornar-se membro, deem uma olhada aí no curso que nós temos da Hotmart, o link está aí na descrição, em que eu trato a economia como ciência, naquele curso também, mas de uma forma mais técnica, mais devagar, mais aprofundada, para mostrar teoria econômica necessária para você entender e tomar decisões financeiras. Em que eu falo de microeconomia, macroeconomia, um pouco de economia política e depois a análise dos ativos à luz da economia, não à luz financeira, para que vocês entendam que alguns modelos financeiros são apenas simplificações de teoria econômica muito mais complexa, certo? Além da apostila, são 10 horas de conteúdo em 30 aulas, tá? Aqui, para falarmos do mercado imobiliário e da compra de apartamentos, podem ser casas também, mas normalmente são apartamentos na planta, eu preciso explicar para vocês o seguinte: o mercado é onde você tem um encontro dos ofertantes e demandantes, ou seja, das empresas e dos consumidores, ou de pessoas que apenas estão vendendo com pessoas que estão comprando, porque você pode ter venda de imóveis de pessoas que não são empresas, são apenas pessoas particulares que estão vendendo seus imóveis, mas o agregado das pessoas que têm imóveis à venda, de pessoas e empresas que têm imóveis à venda, e o agregado de pessoas que estão consumindo, nós chamamos de mercado. O agregado das pessoas que têm imóveis à venda são ofertantes, o agregado de pessoas que têm imóveis, que estão demandando, que estão querendo comprar imóveis, são demandantes. O mercado imobiliário, isso é o mais importante, não é apenas o mercado de compra e venda de imóveis. É o mercado da construção, incorporação e aluguéis. Evidentemente que você tem curvas separadas, em que eu posso ver apenas a demanda por imóveis para incorporação, a oferta de imóveis para incorporação, a demanda de imóveis para aluguel, a compra de imóveis para aluguel. Mas é importante nós entendermos que não há nada mais distinto do que dois imóveis iguais. Se eu tenho um apartamento, se eu tenho um condomínio em que eu tenho um apartamento, eu tenho dois apartamentos, um no mesmo andar, um virado para a face norte, outro virado para a face sul. Ambos têm a mesma metragem, ambos têm basicamente a mesma área útil, né, a mesma composição da área útil. O que está na face norte pode valer mais ou pode valer menos do que está virado para a face sul. E um pode ser mais valorizado que o outro. Ou um está em preço normal e o outro se desvaloriza por alguma coisa geográfica ou ambiental ou urbanística. Está voltada para um rio muito feio, está voltada para um outro, tem um imóvel do outro lado da rua e aí fica vizinho, vendo vizinho pela janela, dando um oi de manhã. Isso pode desvalorizar sim o imóvel. Não há nada mais desigual do que dois imóveis iguais. Por quê? Imóveis, como a valoração dos imóveis, o valor do imóvel, não é o preço do imóvel. Como todo bem econômico. O valor do imóvel é o valor utilidade de uso, o valor de troca e uma esperança também
de reserva de valor. Por quê? Quando a utilidade de algo se mantém no tempo, aquela coisa tende a manter valor, porque utilidade é numericamente igual, e esse numericamente igual é bem impróprio, a valor. A utilidade é porque as pessoas querem aquele ativo, porque as pessoas querem aquele bem, porque as pessoas querem aquele serviço. Imóveis servem para morar, imóveis servem para trocar, né? Para vender. Você pode vender um imóvel, sempre alguma coisa que você consegue vender. Por exemplo, eu posso comprar uma joia. Joias são um pouco mais complicadas de vender do que imóveis. Há pessoas especializadas que compram. Você tem um deságio muito grande. Posso comprar um carro. Há carros com valor de imóveis. Na hora do deságio, vai ser mais complicado. A liquidez de um carro tende a ser mais complicada que a liquidez de um imóvel pelo prêmio e também pelo valor. Eu posso comprar, por exemplo, bonecos colecionáveis, evidentemente que não vão ser preço de imóveis. Mas a liquidez e a utilidade no tempo, você tem que achar uma pessoa muito específica. Imóveis também são ótimos colaterais. O que significa isso? Você pode comprar um imóvel e dá-lo de garantia para um financiamento bancário, e aí você continua tendo a posse sobre o imóvel, a propriedade foi transferida ao banco, né? Depende do termo jurídico, mas normalmente é transferida ao banco quando você hipoteca, mas a posse é sua. Você continua sendo dono do imóvel para todos os fins, a não ser que você não pode vender sem pagar o financiamento. Então, imóveis têm a característica do uso para moradia, né? Moradia ou para utilização comercial, né? A sua utilização, né? E além também você tem o seu uso de moradia, o seu uso de utilização, você tem ele pode ser utilizado como colateral. No colateral também, ou não apenas, como uso reserva de valor. Reserva de valor. E aqui, para a economia comportamental, essa reserva de valor é segurança. Imóveis dão sensação de segurança. E por segurança, nós entendemos o seguinte: quando a pessoa. Isso é importante. Quando a pessoa está decidindo se ela vai comprar um imóvel ou não, normalmente a demanda é sempre reprimida para a compra. O que impede a compra do imóvel, normalmente, é a restrição orçamentária. A pessoa não tem dinheiro para fazer a compra. É possível também que a pessoa não faça a compra do imóvel, ou seja, prefira fazer o aluguel. O que é o aluguel? O aluguel é quando você está utilizando apenas um dos aspectos do imóvel, que é utilizá-lo como moradia ou para utilização comercial. O aluguel, você aliena a propriedade, mas de determinada maneira, a propriedade não pertence, a propriedade continua pertencendo ao proprietário, evidentemente, mas o uso sai da esfera do proprietário e vai para quem está alugando. E o proprietário recebe a remuneração do capital, que é o capital físico, que é o imóvel. A pessoa, o inquilino, a pessoa que está alugando junto ao senhorio, ele está utilizando o que do imóvel? Apenas um dos aspectos, que é a moradia. Ele utilizando apenas um dos aspectos, o preço é muito menor do que o preço de compra. E você tem a flexibilidade também de que se algo acontece em um imóvel que não pelo desgaste de uso, se algo acontece em um imóvel por algum acidente que não foi causado pelo inquilino, se algo acontece em um imóvel como desapropriação por construção do metrô, alguma coisa do tipo, né, que o Estado pode desapropriar, depois de um longo processo, mas vocês entenderam o que eu quero dizer. Isso tudo é responsabilidade do proprietário. Então, quando uma pessoa aluga, ela tem o ônus de estar gastando, de que a moradia vira totalmente um gasto, só que ela tem o bônus de que ela não tem a responsabilidade de uma determinada maneira, ou seja, não tem a total exposição ao risco do ativo. O imóvel sendo um ativo, ao risco da propriedade, ao risco de ser proprietário, ao risco da perda de capital. É possível perda de capital no mercado imobiliário? Totalmente. É totalmente possível. Por quê? O que mantém o valor no tempo? O que mantém o valor no tempo é o diabo da utilidade. Se aquela região é uma região em que você está comprando, é uma região em que tem intenso comércio, é uma região de boa segurança pública, ou seja, as pessoas gostam de morar ali, é uma região que não tem nada desagradável, não tem esgoto a céu aberto,
não tem criminalidade, não tem trânsito insuportável, esse tipo de coisa, aquela região tende a ser mais valorizada. As pessoas tendem a, na concorrência entre regiões, as pessoas tendem a falar: olha, eu vou pagar 400 mil reais num imóvel ali naquela região A, em vez de pagar 300 mil reais num imóvel na região B. Eu só vou ficar na região B se a minha restrição orçamentária não permitir a compra, ou eu só vou alugar na região B se eu não tiver dinheiro para alugar um apartamento na região A. Isso tende a aumentar o valor dos imóveis. Por quê? Porque os imóveis, aí é importante, a comparabilidade é entre as regiões. A comparabilidade é entre a metragem. A comparabilidade é entre o estilo do apartamento. Se é mais antigo, se é mais novo. As pessoas tendem a preferir apartamentos mais novos, só que as pessoas também tendem a preferir apartamentos mais amplos. Então, tem algumas características que valorizam os imóveis, tem algumas características que depreciam os imóveis. Só que a melhor característica para você saber a valorização do imóvel ou a manutenção do valor do imóvel ao longo do tempo é a localização. E mesmo assim, um imóvel no mesmo prédio, na mesma rua, no mesmo raio ali, 10, 15 metros de diferença, você tem 4 ou 5 apartamentos diferentes, mesmo assim, um imóvel não é igual ao outro. Um pode subir, o outro pode descer. E a desvalorização de um imóvel próximo ao seu significa também a desvalorização do teu. Porque elasticidade de preço cruzado. Se o imóvel, naquela rua que você tem o seu, está 30%, 40% mais barato que o teu, aquele outro imóvel muito mais desvalorizado serve como âncora ao teu. Isso são todas as complexidades da perda de capital no risco dos imóveis. A desvalorização acentuada de um imóvel próximo ao teu pode desvalorizar toda a rua, seja porque começa a atrair pessoas que têm pode atrair criminosos, um imóvel abandonado pode atrair criminosos, pode atrair comércio ilícito de substâncias. Vocês sabem que isso acontece. Imóveis abandonados, terrenos baldios, esse tipo de coisa. Pode também você ter a utilização de um imóvel próximo ao seu de uma forma ou irregular, ou porque a prefeitura permitiu instalação de dark kitchens, instalação de comércios muito barulhentos, de comércios que funcionam até de madrugada e isso desvaloriza o seu imóvel residencial. Ou seja, você ser o proprietário do imóvel, você está casando com aquele imóvel. Por quê? Porque caso a utilidade do imóvel deprecie com o tempo, né, utilidade tendendo a zero, né, no tempo, caso ela deprecie com o tempo, você não vai conseguir se desfazer do imóvel, porque imóvel com perda de valor real, o imóvel que começa a desvalorizar, é um imóvel que perde liquidez. Imóvel que tende a valorizar é um imóvel que ganha liquidez. Se todo mundo sabe que aquele imóvel ali, compra porque daqui a um tempo o imóvel ali vai ter uma estação de metrô, ou aqui está uma região meio feia porque tem terreno baldio, mas a prefeitura já autorizou a construção de um shopping ali, aqui está meio ruim porque tem um aeroporto, mas a ANAC já falou que esse aeroporto vai ser encerrado, então aqui agora esse lote enorme de vários quilômetros quadrados vai virar um parque. Vamos instalar uma faculdade ali perto, então uma faculdade pública, por exemplo, então esse bairro aqui vai ter muitas repúblicas, vai ter muitos apartamentos, ou vai ter uma demanda por apartamentos ou casas em que mais pessoas vão querer morar aqui, isso vai ter um comércio em horário comercial, né, por almoço e jantar no máximo, não vai ter barzinho, essas coisas, isso tudo você sabe que o imóvel vai valorizar com o tempo, então mais pessoas querem entrar, né? É o medo de ficar fora. Né? Quando a região começa a desvalorizar, o preço do imóvel cai. Tudo isso você está no risco do ativo. É risco de perder capital ou de perder valorização do seu capital. Ao ponto que quando você está alugando, você não tem nenhum risco de capital. Se aquela região se desvalorizar, se aquela região começar a ficar muito violenta, se aquela região perder atrativos, perder empregos, grandes fábricas fecharam, mudaram o zoneamento, o que quer que seja, você paga a multa ou não renova o aluguel, você vai para outro lugar. Então, o aluguel ou a compra não é apenas mediado por preço. Elas também têm utilidades distintas. Quando você aluga,
você não está comprando. Nossa, Léo, que evidente. Mas às vezes é necessário falar assim. Quando você aluga, você está apenas retirando, utilizando uma das utilidades do imóvel, que é a moradia. Ao passo que, quando você tem o seu imóvel, quando você é proprietário, você tem os riscos do imóvel, só que você pode utilizar como colateral. Você pode pegar um dos empréstimos mais baixos da economia sem subsídios, que é o imóvel com garantia imobiliária, que às vezes é hipoteca, às vezes é apenas imóvel com garantia, tem algumas diferenças bancárias. Quando você tem o seu imóvel, você o coloca para alugar, e mesmo assim você coloca o colateral, tem que ver se pode, você descobriu uma forma de fazer dinheiro. E eu vou contar uma coisa para vocês. Isso é uma das coisas mais comuns para manutenção de grandes fortunas. Existe uma área da economia que se chama gestão de fortunas. Alguns economistas são contratados por famílias ricas para gerir fortunas. Não são financistas, não são engenheiros, não são matemáticos, são economistas. E isso é um hábito comum, né, de famílias que têm apartamentos muito caros, imóveis no interior ou em regiões valorizadas do litoral, esse tipo de coisa, que o imóvel que não é utilizado é colocado junto ao banco como um colateral para empréstimo. O aluguel mensal é utilizado para pagar parte da parcela do empréstimo, enquanto os rendimentos daquele empréstimo empregado em alguma reserva de valor, por exemplo, CDB, Selic e tal, paga também. Ou seja, no final dessa operação, com empréstimo mais aplicação do dinheiro, mais os aluguéis são pagos, você tem um ganho de capital em moeda corrente. Então, no final da operação, você duplicou o seu valor. Isso é muito, 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 muito feito em gestão de grandes fortunas. Léo, deveria fazer isso? Não. Conversa com o assessor de investimento, conversa com o seu banco, conversa com o seu contador. Isso aqui é altíssimo risco, tá bom? Não façam isso. Estou falando que existem algumas opções no mercado. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a especulação imobiliária é você especular com o preço de venda do imóvel. O preço de venda se atenta à capacidade de moradia, à capacidade de colateral e à própria capacidade de desenvolvimento urbano, que é a própria valorização daquele lote, daquele apartamento, daquela casa. O preço de venda olha tudo isso. Tá? Muito bem. Quando uma pessoa compra terrenos, os deixa como estacionamento e, para daqui um pouco, começar a construção de um apartamento, de uma casa, de uma unidade comercial, essa pessoa precisa, ela está vendo que, ao construir naquele lote, ela vai aplicar uma quantidade de capital financeiro que vai fazer com que o capital físico valha em valor mais do que o necessário que ela aplicou em capital financeiro. Isso é uma expectativa. O nome disso aqui, gente, investir. Ou seja, quando uma pessoa compra um lote para construir uma casa, para construir um apartamento, para construir um armazém ou uma unidade comercial para aluguel, para uma academia, para uma farmácia, para um banco, isso é especulação imobiliária? Não, isso é investimento. Porque ela está pegando dinheiro, transformando em capital, ela está investindo, ela está invertindo o capital financeiro em capital físico com a esperança de que o seu capital total aumente. E daí ela pode tomar a decisão ou de vender ou de alugar. Tá? Muito bem. Só que há especulação financeira também em que a pessoa, na verdade, ela compra o lote, espera o desenvolvimento urbano daquele redor e vende para alguém que está disposto a investir. Ela fraciona o investimento. Ela comprou as casas velhas, tal, comprou na baixa, quando as pessoas não estavam conseguindo vender para a moradia, só estavam conseguindo vender pelo valor do lote, basicamente, né? A pessoa não queria nem a casa. Eu comprei,
Eu fiz a documentação para virar um lote, eu demoli tudo e eu fiquei fazendo a manutenção daquele lote. Impedi invasões, paguei IPTU, fiquei vistoriando contra invasões tanto de movimentos sociais como também de criminosos, para utilização do lote para consumo de ilícitos, para prática de ilícitos. Fiquei ali fazendo, gastando um dinheiro de manutenção daquele imóvel, né, daquele terreno, daquele lote. Até que eu tenha a possibilidade que eu paguei 200, gastei 1.000 por mês até agora, então no total já faz 2 anos, então eu gastei 224 mil. Alguém quer comprar o lote por 300, 400 mil, eu pego e vendo. Isso é especulação? O nome disso é especulação. Mas, do ponto de vista da moral, da ética econômica, isso é especulação? Não. Isso é um dos serviços no mercado imobiliário. Alguém que identifica uma possibilidade de uma região desvalorizada, ele compra, dá liquidez àqueles terrenos, retira os terrenos do mercado, guarda, faz a manutenção, corta a grama, né, porque impede que aquilo vire um terreno baldio, vira um estacionamento. O estacionamento normalmente só paga o custo de manutenção do imóvel, mantém ele ocupado e tal, para que daqui a um pouco ele consiga vender para o mercado imobiliário que vem investir apenas com dinheiro, já que o lote já está pronto para construir. Né? A documentação, tudo já está mais fácil. E aí você gera riqueza na sociedade. Nisso aqui, a pessoa que comprou o lote, né, transformou no estacionamento e está mantendo ali, ela está lucrando aonde? Ela está lucrando no desenvolvimento urbano. Né? Isso é ágil. Né? Foi o ágil. Ela também pode, nesse meio tempo, usar de colateral. Ela comprou um imóvel, ela pega um empréstimo, ela deixa o imóvel como estacionamento, para o próprio estacionamento se pagar, ou deixa também, tem gente que deixa, principalmente no interior, deixa como estacionamento de terminal de cargas mesmo, né, de empresa de transporte, ou estacionamento para outros fins anexos a um outro mercado, né? Você tem um mercado, aí você tem um terreno grande que um cede ao outro, né? Estacionamento simples, que também serve à produção, aí é mais parcionamento de capital físico, enfim. E eu posso usar de colateral. Eu deixo esse imóvel colateralizado, eu pego o dinheiro do empréstimo e uso para comprar outro imóvel. E assim eu vou me alavancando. Isso existe? Existe. Isso é tudo mercado imobiliário. E quando você faz esse movimento de que você entende de que o mercado de imóveis possui uma série de cadeias de fornecedores de lotes, de fornecedores de imóveis para alugar, o proprietário, né, o senhorio, está segurando o risco de desvalorização do imóvel no tempo. O senhorio também está garantindo a segurança do imóvel de uma determinada maneira, né, porque o risco é dele, o patrimônio é dele. O inquilino dá liquidez ao mercado. Por que o inquilino dá liquidez ao mercado? Porque a possibilidade do inquilino de pagar o aluguel mensalmente alivia a possibilidade do senhorio, ou seja, do proprietário de terras, de não precisar de dinheiro tão à vista, ou de até mesmo colocar o imóvel como colateral de um banco, né, colateral de um empréstimo no banco, em que o aluguel pago pelo inquilino, junto com algum rendimento financeiro daquele dinheiro tomado no banco, pagam a parcela e o senhorio tem ali uma maior liquidez. Ele tem uma maior liquidez, satisfez assim a demanda por dinheiro do inquilino, do senhorio de uma determinada maneira, seja para maior investimentos, seja apenas para a manutenção do padrão de vida do senhorio. Aí cada um faz o que quer. Tudo isso são maneiras eficientes de alocação. Basicamente. Ocorre que, quando o senhorio coloca o imóvel ao aluguel, o inquilino também paga outros custos. Ele paga IPTU e ele paga condomínio, se for um imóvel do tipo apartamento. Aí vocês vão falar, não, Léo, eu pago 3, 4 mil reais de aluguel e quem paga o condomínio e o IPTU é o dono. Não é problema meu. Bicho, você que está pagando, só não está discriminado. Não se preocupa. Não se preocupe. Você que está pagando, não está discriminado. E outra coisa, se o aluguel é 1.500, o condomínio é 1.200 e o IPTU é 300, você vai falar, Léo, é evidente que eu não estou pagando, porque o que eu estou pagando de aluguel mal paga o condomínio mais o IPTU. Filho, ele alugou para você para que pelo menos ele não tivesse prejuízo real. Ou, juntando IPTU e condomínio é 2. Eu estou pagando 1.500. Ele ainda está pagando para eu morar. Ele está minimizando o custo dele. Porque ele acha que vai valorizar,
porque ele não pode vender porque não tem documentação de venda, é uma série de coisas. Quando nós queremos comprar um imóvel, nós sabemos que os imóveis com 5 anos de uso são mais caros do que os imóveis um pouco mais velhos e são mais caros do que os imóveis que ainda não estão prontos. Por quê? Porque quando você vai numa construtora, numa incorporadora, querendo comprar um imóvel lindíssimo, novíssimo, que vai estar pronto daqui 4 anos, daqui 2, 4 anos, você tem melhores condições de pagamento, porque você está pagando mensais, semestrais, e você paga isso normalmente durante 24 a 36 meses, até as chaves. Nas chaves, você vai ter que recorrer a um banco ou pagar à vista o valor para que a construtora, ou incorporadora, mas normalmente é construtora nesse ponto, para que a construtora receba o seu valor total. Léo, por que um imóvel na planta é mais barato do que um imóvel pronto com 4 anos de uso? Todo reformado, 4 anos de uso, que já tem um condomínio um pouquinho mais caro, esse tipo de coisa. Por quê? Se, teoricamente, na planta, quando entregar, mesmo já contando o custo da reforma, que não é bem reforma, né, que eu vou ter que pôr o piso, essas coisas, ele vai estar mais barato do que o imóvel pronto. Por que isso? Porque, meu querido amigo, se você achou que o que eu falei foi gasto de tempo até agora, é por isso que eu falo, é por isso que eu explico. Veja, quando você compra um imóvel que já existe, né, um imóvel de 100 metros quadrados, mesma localização, tudo tem a mesma utilidade e tal, você está entre os dois. Ambos terão 100 metros quadrados, um já está totalmente reformado, do jeito que você quer, o outro para ficar do jeito que você quer, você vai gastar um X, e com o preço do imóvel mais do jeito que você quer, você gastando X, no final o preço é Y. E esse imóvel de 100 metros quadrados já reformado, o preço é Y mais 50%. Fala, Léo, por que este imóvel já pronto é metade mais caro do que o imóvel que está na planta, e mesmo eu gastando tudo que eu vou precisar gastar de decorador, arquiteto, sei lá que diabo que eu vou usar, ele vai ficar ainda metade coisa de metade do preço, né? Metade da metade, né? Do preço mais barato que o outro. Porque é o seguinte, esse aqui vai demorar o quê? Vai demorar 36 meses para ficar pronto? Vai. Nesses 36 meses, o que você tem deste imóvel? Enquanto você está pagando mensais e semestrais. Ah, Léo, mas mensais e semestrais não tem juros. Tem. Sabe por que tem juros? Na verdade, aí entra o chamado juros negativo. Você está pagando por algo que você não tem. São pagamentos antecipados. Quando você compra um imóvel na planta, o que você tem? Léo, quando eu compro um imóvel na planta, eu tenho um imóvel. Não, você tem um contrato. Tá, Léo, mas o imóvel é o contrato. Não. O imóvel está pronto. Não, não está. Se o imóvel não está pronto, você tem uma promessa. Que tipo de promessa? Promessa de pagamento. Promessa de pagamento? Promessa de pagamento em imóveis. Isso aqui é um contrato futuro. Isso aqui é um contrato futuro. Este imóvel vale 1 milhão. Não, vamos pôr que esse imóvel vale 100 mil. Este imóvel vale 100 mil. Certo? Certo. Você vai pagar, na verdade, 70 mil. Léo, eu estou pagando mais de 30% a menos, né? Uns 40 e tantos por cento a menos. Sim, está. Então, Léo, é uma grande. É mais ou menos. Por quê? Porque quanto que está a Selic? 15%? 15%. 70%. Né? Vamos por aqui. Se você tem 15% ao ano durante 3 anos, vamos supor que se mantenha mais ou menos durante o mesmo prazo, tá? Você tem aqui 52%, certo? Certo. Este 70 mil que você vai pagar ao longo desse tempo, o 106 aqui, fiz de cabeça, fiz bem, hein? Entenderam? Quando você compra imóvel na planta, você está investindo. Por que investindo?
você está investindo em parceria com a construtora. Você está comprando títulos futuros. Léo, isso está na lei? Não. Isso eu estou falando de microeconomia. Não estou falando de finanças, não estou falando de mercado de imóveis. Se o senhor cresce, não venha falar que eu estou... Não. Isso aqui não é uma recomendação de investimento. Isso aqui não é uma recomendação de finanças. Nós estamos fazendo análise microeconômica. Quando você compra um imóvel na planta, você está aportando uma quantidade de dinheiro, que vamos supor que sejam 100 mil, para um imóvel que no mercado, já pronto, valeria 150 mil. E aqui no total, você está pagando 100 mil. Certo? Certo. Com uma Selic de 15% ao ano, nesses 3 anos em que entre a assinatura do contrato, esses 100 mil que você deu e esses 150 mil de diferença, né, que seria o equivalente, que você está poupando, na verdade, o que você está fazendo nesse meio tempo nada mais é do que aportes. Ao ponto que o montante que você aportou vai valer os 150 mil. Por quê? 15% durante 3 anos de 150 mil, de 100 mil, dá mais ou menos 150. O montante aportado se torna o montante, o capital final, que é o valor do imóvel. Quando você está comprando um imóvel na planta, você não está fazendo nada mais, nada menos do que emprestando dinheiro para a construtora. E ela vai te pagar em imóveis. Ela vai te pagar no imóvel que você escolheu. E, normalmente, a valorização do seu capital é análoga ou proporcional ou compatível com a taxa base de juros. Você está emprestando mais ou menos Selic para a construtora. Porém, tem uma vantagem. Você vai falar, Léo, por que eu vou emprestar para uma construtora a Selic? Então eu nunca mais vou comprar imóvel na planta. Por quê? Por que eu vou emprestar para uma construtora essa valorização que seria análoga à Selic, à taxa base? Por que eu vou fazer isso para a construtora? Aí vai vir gente nos comentários. Léo, mas eu não sei quem. Na verdade, a valorização foi 200%. O cara ganha muito mais do que Selic, não sei o que tal. Primeiro, pela teoria econômica, isso é taxa base. Por quê? Porque se o deságio que a construtora vai ter que pagar, ou seja, o ágio que você vai ganhar comprando da construtora, tiver um desvio padrão muito grande, maior que 2 ou 3%, a construtora não vai no seu dinheiro. Ela vai segurar e vai tomar capital a mercado. Nos bancos. E os bancos vão oferecer para a construtora um spread de 4%, mais ou menos. Vão oferecer um spread de 4%, porque os bancos vão comprar o imóvel da planta, basicamente. Os bancos vão incorporar de uma determinada maneira. Então, sua valorização ao comprar imóvel na planta, o que você ganha com imóvel na planta, o seu ágio, é, no máximo, 4% da Selic. Ou seja, é comitante, é semelhante, é proporcional à Selic. O ágio é proporcional, é numericamente igual ao CDI ou à Selic do período. Porque se for muito mais que isso, as construtoras vão ao mercado financeiro. Isso é a taxa base. Só que há alguns riscos de você emprestar à construtora, que não existem nos riscos no banco, principalmente valores de imóveis. Porque se você vai comprar um imóvel na planta, você não vai pagar tudo. Você vai pagar um pedaço, provavelmente. Você vai pagando aos poucos. Uma construtora, a maioria tem saúde financeira, mas pode acontecer dela não conseguir entregar um imóvel e você vai ter que ir na justiça executar a dívida porque ela não entregou o imóvel e ficou com o seu dinheiro. E o imóvel, no ponto que está, não vale a pena terminar. Você ficou com o abacaxi na mão, você perdeu o dinheiro. Existe esse risco da não entrega. Ao posto que você tivesse colocado no banco ou tivesse emprestado junto ao governo federal,
o título Tesouro provavelmente você não verá calote nos próximos 20, 30, 50, 200 mil anos. Provavelmente o Tesouro nunca dará calote em moeda corrente, moeda nacional. Só que se você deixa no banco, você tem a garantia do FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Até 250 mil por CPF, aí tem algumas regulamentações, mas você tem uma garantia. Então por que eu estou comprando na planta? Não faz sentido. É mais ou menos. Por quê? No meio do caminho, à medida que o imóvel vai ficando pronto, ou seja, que a barrinha do loading vai acontecendo, né? Você tem aqui a barrinha do loading, né? Se você comprou no começo, quanto mais no começo, maior o risco. Quanto mais no final, menor o risco. Certo? Quanto mais próximo de entregar, menor o risco. E ao mesmo ponto, menor o ágio que as pessoas vão ter. No começo esse imóvel estava 100 mil na planta. No meio, a construtora já está pedindo 150. No final, quando a construtora já está indo para Chaves, né, novos contratos, a construtora vai vender por 200. Então, por quê? Porque o risco vai acabando e é menos dinheiro que a construtora precisa, porque o prazo já está acabando, a construtora já vai se capitalizar. Só que, se você comprou um imóvel na planta apenas para especular, e tem gente querendo entrar, o que você faz? O seu contrato você comprou por 100, você vende por 200. Você consegue, você vende para alguém que são os investidores. Só que tem uma outra coisa. No meio do caminho, desses 2, 3, 4 anos que o imóvel está sendo construído, a região pode ter valorizado, a economia pode ter melhorado, a renda per capita pode ter aumentado, a demanda por imóveis aumentou, seja para aluguéis, seja para moradia. Então, um imóvel que o preço base do imóvel, sem ágio, sem deságio, era 100 mil, agora o preço base do imóvel é 150 mil. Então, além do prêmio do ágio, deságio, da taxa base de juros, você tem o prêmio da própria valorização do imóvel. Aqui você não tem apenas o prêmio para financeiro. Por que para financeiro? Porque você está fazendo aqui a compra do imóvel como investidor, você é um agente para financeiro. Tá? Porque você está concorrendo junto ao mercado financeiro. Você compra com ágio e deságio para financiar a construtora e ela vai te devolver em imóveis. Se a construtora pega no banco, ela vai ter que devolver em dinheiro para o banco. Então você é um agente para financeiro. Se a região se valorizou, você vai ganhar dinheiro de uma outra maneira. Você ganha dinheiro pela própria valorização do imóvel. Além dos seus ganhos financeiros. Aí pode ser bastante dinheiro. Só que ainda existe o risco e existe outra coisa. Não só o risco da construtora não entregar, como o risco da região desvalorizar e o risco de alguma recessão ou falta de liquidez no mercado. Em que o imóvel vale bastante, o imóvel tem laudos falando quanto ele vale, mas não há liquidez. Não há liquidez no mercado. Ou seja, as pessoas não têm dinheiro para compra, as pessoas têm dinheiro para aluguel, mas as pessoas não têm dinheiro para compra, porque imóveis dependem da taxa base de juros. Que é, por exemplo, a Selic no Brasil. Porque não apenas as construtoras precisam de dinheiro para construir um imóvel, em que elas podem ir para o ágio deságio, ou elas podem, que é vender na planta, ou elas podem ir para os bancos. Só que quanto mais alta a taxa de juros, mais os investidores que compram apartamento na planta vão pedir de deságio, ou seja, de desconto comprando à vista, porque por várias coisas, mas basicamente por quê? Por que eu vou pagar para você 100 mil agora com risco e podendo ter um imóvel de 150 mil depois de 3 anos, ou seja, uma taxa média de 15%, se a Selic está 20%? Por que eu vou fazer isso para você agora, para fazer isso, se com a Selic a 20%, 30%, 40%, quem vai comprar o imóvel de mim no final? E são uma série de coisas que o aumento de juros causa. Só que eu também posso achar que eu compro agora porque a taxa de juros vai baixar. A taxa de juros baixando, veja, eu compro agora. Ele tá me prometendo um deságio médio de 50% em 3 anos. Se eu compro agora e a Selic abaixa, eu comprei com 50% de deságio. A construtora não vai mais vender na planta por 50% de deságio durante um tempo, porque a taxa de juros vai cair de 15% para 10% ao longo do ano. Então a construtora vai segurar o máximo possível, porque pagando 50% de deságio, que é 15% ao ano, a construtora vai direto no banco, porque a taxa de juros está baixando. Então, daqui para frente, só vai ter contrato de deságio para 20, 30%. O preço dos imóveis da planta sobem quando a taxa de juros cai. Vocês entenderam? E isso como eu sei que a taxa de juros vai baixar, eu pego e vendo. Isso são interações
da taxa de juros, da expectativa, do aumento da renda com o preço dos imóveis. Eu espero que vocês tenham entendido aqui nesse vídeo, que eu acho que ficou muito teórico, qual é o papel da especulação imobiliária, qual é o papel da venda futura de imóveis, que é o imóvel na planta, qual é o papel da dinâmica do aluguel, da restrição orçamentária e do risco no mercado de imóveis. Mais uma vez, este vídeo não é para corretores de imóveis, esse vídeo não é para você comprar imóveis, fazer colaterais, não. Aqui eu estou divulgando ciência econômica, teoria do valor, eu estou dando aulas livres de economia aqui no YouTube. Tá certo? Curtam, compartilhem, considerem se tornar-se membro, sigam em todas as redes sociais. Um abraço, fiquem